Ora, muito boa tarde. Em nome do Grupo de Trabalho Técnico Auxiliar de Saúde, um pedido de desculpas meu pelos estes minutos de atraso e agradecer naturalmente a sua participação nesta audição para fazer a apreciação da especialidade dos projetos de lei 485 do Bloco de Esquerda, que cria e regula a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde, e o 568 do PAN, que define os princípios gerais respeitantes ao exercício da profissão de técnico auxiliar de saúde. Presumo que tenha conhecimento das regras da audição, que decorre da seguinte forma. Os primeiros 10 minutos, a palavra é sua para dizer o que entender. Seguem-se as intervenções dos senhores deputados, 3 minutos cada uma, e depois voltará a ser-lhe dada a palavra mais 10 minutos para responder ou acrescentar aquilo que entender que deve acrescentar no âmbito da posição da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que muito agradecemos estar aqui hoje connosco, e faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Antes de mais quero agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes. A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, antes de me debruçar sobre os diplomas em concreto, gostaria de dizer que entendemos que o direito à negociação coletiva se constitui como um instrumento essencial à consagração dos direitos dos trabalhadores e que, por esse motivo, tem consagração constitucional enquanto direito fundamental, pelo que esta associação sindical não prescinde nem aceita o afastamento de um processo negocial que tem como objetivo a criação de uma carreira profissional, como é o caso. É nosso entender que o procedimento adotado viola, em certa medida, o direito à negociação coletiva, o qual antecede obrigatoriamente a publicação dos projetos para efeitos de apreciação pública, ignorando o facto das associações sindicais representarem trabalhadores que serão afetados pelas propostas agora em análise. Por sua vez, importa também referir que, em 2008, o Governo da altura, em vez de decidir valorizar os trabalhadores e as carreiras da administração pública, decidiu, através da aplicação do Decreto-Lei 12A/2008, de 27 de fevereiro, destruir dezenas de carreiras, agrupando de forma aleatória conteúdos específicos, reduzindo a complexidade e a dignidade profissional de cada profissão no mesmo conteúdo funcional, como foi o caso específico da carreira dos Serviços Gerais da Saúde, que, com a entrada em vigor do supramencionado diploma, se viu inserida na carreira de assistente operacional. Ou seja, todos os trabalhadores que integravam a carreira de Serviços Gerais da Saúde foram considerados como assistentes operacionais, com especificidade nos seus conteúdos funcionais. Importa também, por sua vez, referir que para a Federação é de basilar a importância que se resolva de forma efetiva a situação destes trabalhadores, seja pela revogação da extinção da carreira de serviços gerais, que foi aplicada através do 12A/2008, seja pela criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, mais especificamente para compreender os trabalhadores auxiliares de ação médica que faziam parte da carreira de serviços gerais. Importa, isso sim, valorizar a complexidade das funções que estes trabalhadores exercem, tanto na estrutura de carreira como no conteúdo profissional que seja o reflexo da prática diária nos diferentes serviços e a respectiva autonomia técnica e funcional dos mesmos, bem como nas tarefas de organização do trabalho, para além de uma valorização salarial compatível com a complexidade funcional exigida. Relativamente aos diplomas que estão em apreço neste momento, nós, na devida altura, fizemos o nosso parecer e enviámos, e irei somente fazer uma análise conjunta. Os dois diplomas fazem uma remissão para os IRCTs, ou seja, para os instrumentos regulamentares de trabalho. Várias matérias nos projetos de lei remetem para os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, e importa salientar que a aplicação dos diplomas que estão aqui em causa será para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. No entanto, existindo matérias que excluem claramente os trabalhadores do regime de contrato de trabalho em funções públicas, pelo facto das mesmas matérias serem endereçadas aos IRCTs. Verifica-se igualmente, por seu lado, que há algumas matérias, a inversão da questão, que é a aplicação da LTFP, ou seja, a Lei de Trabalho em Funções Públicas, a trabalhadores do contrato individual de trabalho. Quanto à questão dos conteúdos funcionais, nós consideramos que o conteúdo funcional praticado por estes trabalhadores são uma parte importante das suas tarefas,
e que as mesmas devem ter condições para uma prática autónoma, ou seja, os conteúdos funcionais devem refletir de forma objetiva esta prática autónoma. Isto porque, para além da experiência adquirida, por via da experiência profissional ao longo de vários anos, existe também a questão da formação que, sem esta especificidade de conteúdos profissionais e funcionais, não se revela. Por sua vez, ambos os diplomas, no nosso entender, têm também algumas falhas, ou pelo menos poderão ser alterados, seja na estrutura de carreiras, nos processos de recrutamento, nas remunerações e nas posições remuneratórias. No nosso entender, para além das outras que já referi, estas são matérias basilares para a operacionalidade da carreira e são remetidas para momentos posteriores e para a regulamentação própria. Estes processos, ao serem remetidos para outros momentos e para outra regulamentação própria, nem sempre passam pela negociação coletiva, como nós sabemos, com as estruturas sindicais, e cuja garantia de condições vantajosas e mais-valias para os trabalhadores é sempre questionável, não passando pelas estruturas sindicais. Por sua vez, é importante referir que a não apresentação destas matérias cria um vazio legal, com todos os riscos que os mesmos comportam. Nos mesmos diplomas, nós não verificamos, em termos de transição, regras de transição para as novas carreiras, e tudo isto nos parece que necessita de ser reavaliado. Terminei. Muito obrigada. Dizer-lhe que connosco estão as deputadas Palmeira Maciel, do Partido Socialista, a deputada Márcia Passos, do PSD, o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, que está online, e a deputada Paula Santos, do PCP, também aqui presente, e informar, a pedido da deputada Bebiana Cunha, do PAN, que não está presente por razões de sobreposição da agenda e que, naturalmente, depois ouvirá a gravação. Vou desde já dar a palavra à deputada Palmeira Maciel, que tem agora 3 minutos, do Partido Socialista, que tem agora 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada. Boa tarde. Força. Estamos a ouvi-la. Muito obrigada. Eu precisava precisamente de saber se me estão a ouvir e se estou em... Estamos a ouvir, não estamos a ver. Temos a câmara, tem a câmara ligada, deputada? Tenho. É de lá ou de cá? Nem consegue saber. Eu fazia a sugestão de... Eu agora já me dá sinal de estar ligada. Ok, está ligada agora sim. Agora já consigo vê-la. Então, eu queria, antes de mais, cumprimentar os meus colegas, cumprimentar a senhora coordenadora e cumprimentar a doutora Elizabeth Gonçalves, desde já agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje conosco a discutir esta questão. Queria também ouvi esta primeira intervenção e, em relação aos diplomas em apreço, e que eu fiquei com a sensação de que com estes 2 diplomas que temos sobre a mesa e indo de encontro àquilo que os peticionários também cá pediram, também a Associação dos Técnicos Auxiliares de Saúde, sempre disseram que era necessário corrigir um erro, aquele erro cometido no passado com a Lei 12/2008. Mas, pelo que eu vi, podemos estar também a cair em mais injustiças, a cair em indefinições, tendo em conta até o número de pessoas que desempenham estas profissões. E, por isso, a minha questão era precisamente esta, também a doutora Elizabeth já assinalou falhas nestes 2 diplomas, como nos pode ajudar no sentido de evitar precisamente essas injustiças. Mas a minha questão também iniciou a doutora Elizabeth por dizer que não prescinde, não aceita, e diz até que viola os direitos enquanto dos sindicatos em relação à negociação coletiva. E o que gostava de saber qual a vossa opinião sobre precisamente a forma como este processo está a ser levado a efeito. Se o melhor procedimento não seria mesmo a negociação com as estruturas representativas do setor, então na negociação coletiva, que reivindicou logo no início da sua intervenção. Queria que com mais pormenores nos falasse sobre essa possibilidade
possibilidade e qual o processo que como é que deveria ser feito, na realidade, como é que deveríamos, para ser mais justos, negociar e conversar de forma a ser, na realidade, a sair uma lei que beneficie e não prejudique ou crie ainda mais injustiças. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Palmeira Maciel. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de modo especial a doutora Elizabeth Gonçalves e agradeço o facto de estar aqui conosco e dos contributos que nos traz a esta discussão e a esta reflexão, que é uma reflexão que pretende fazer a reposição de uma categoria profissional, que era a categoria profissional de auxiliares da ação médica, que foi extinta pela lei que a doutora Elizabeth bem referiu, e cujos profissionais foram integrados na carreira de assistente operacional. E eu também fiquei com algumas curiosidades, digamos assim. Penso não ter dúvida acerca daquilo que a doutora Elizabeth nos disse em termos gerais, mas peço-lhe, por favor, que depois confirme. Pareceu-me entender que é também vossa intenção e pretensão, e acham que será positivo, legislar no sentido desta reposição destes profissionais, criando aqui uma carreira autónoma. Penso que a intervenção da doutora Elizabeth aponta neste sentido, mas gostaria que nos confirmasse isso. E percebi também da sua exposição que os diplomas que temos perante nós, ou estes projetos, estas iniciativas legislativas, identificou a doutora Elizabeth aqui algumas falhas, e falhas em matérias basilares, que naturalmente remetem, e é natural que assim seja, mas que na sua perspectiva parece-me que devia ser mais concretizada, em termos não deixar tudo para regulamentação própria, mas concretizar aqui, desde logo, nestas iniciativas legislativas. E a doutora Elizabeth Gonçalves indicou aqui algo que também carece da nossa reflexão, que é a preocupação com a transição para as eventuais ou a eventual nova carreira. Como é que tudo isto se vai processar? E, portanto, gostávamos de ouvir neste aspecto. E perguntava-lhe também, doutora Elizabeth, se já existiu algum contacto da parte do Governo com a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais para refletir sobre este assunto e para tentar encontrar aqui alguma plataforma de entendimento. Pergunto se alguma vez reuniram e, tendo reunido, ou presencialmente ou porventura à distância, ou trocado algumas comunicações, se isto já existiu ou se de todo há aqui um completo vazio no que concerne aos contactos com o Governo. E eram estas as questões que lhe deixava, pelo menos neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Presumo que me esteja a ouvir, do Bloco de Esquerda. Perfeitamente. Não sei se me estão Agora também a já ouvir conseguimos e a ver ver e bem. ouvir também. Faça favor. Boa tarde, então, a todas e a todos, à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, às senhoras e seus deputados que estão presentes ou a assistir, e, em particular, à doutora Elizabeth Gonçalves e à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e agradecer a presença. Se calhar começar por esta questão que foi levantada, e bem levantada, sobre a questão da negociação coletiva. Dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, que é um dos autores de uma das iniciativas, como sabe, nós também consideramos que a negociação coletiva e o papel dos sindicatos é imprescindível. No entanto, olhando para esta questão que também nos parece fundamental, que é da criação de uma carreira específica, que reconheça também as especificidades destes trabalhadores que atualmente estão erradamente colocadas dentro de uma carreira geral como a de assistentes operacionais, e tendo em conta que não parece existir, da parte do Governo, nenhuma intenção de fazer uma criação
desta carreira. Nenhuma intenção de desfazer um erro que foi feito há mais de uma década atrás. Aquilo que nos parece, ou aquilo que tentamos fazer com esta iniciativa é, então, por via de legislativa, dar esse impulso para a criação da nova carreira. Eu agradeço muitos dos alertas e críticas que foram feitas também pela doutora Elizabeth Gonçalves, e eu creio que provavelmente, agora em especialidade, e é esse o tempo e o espaço próprio para fazermos correções e alterações aos diplomas, eu creio que provavelmente nós poderemos olhar para os diplomas que estão em discussão e, por exemplo, onde eles remetem para regulamentação posterior, ficar uma obrigação de remeter para uma negociação coletiva com os representantes, as organizações representantes das e dos trabalhadores e com um prazo fixo, provavelmente. Isso pode vir a resolver algumas das questões que foram levantadas. Não sei se resolverá ou não, mas gostava de fazer essa questão. Depois também fazer uma questão muito específica, duas na verdade, sobre se o Governo tem encetado com a Federação negociações em torno da criação desta carreira. Nós sabemos que, da parte da Federação, até já houve alguma mobilização e manifestação, inclusivamente junto ao Ministério da Saúde nesse sentido, mas não sabemos se, da parte do Ministério, houve já algum desenvolvimento ou alguma abertura que seja séria para essa negociação. E a última questão tem a ver também com as transições que foram referidas. Perguntar-lhe o que considera, então, que deveria constar dos diplomas, ou para garantir transições justas e corretas, ou se é daquelas matérias que acha que devem, obviamente, ser remetidas, se calhar já não para regulamentação futura, mas sim para uma obrigatoriedade de negociação com os representantes dos trabalhadores num prazo fixado por lei. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também Elizabeth Gonçalves, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores das Funções Públicas, em Funções Públicas e Sociais. Agradecer o conjunto de elementos e de contributos que trouxe nesta discussão relativamente ao processo para a criação de uma carreira técnica auxiliar de saúde. Há aqui uma questão, aliás, duas questões que eu gostaria de abordar. Uma primeira, separando com a situação destes trabalhadores nos estabelecimentos de saúde, porque, como foi referido, até inclusivamente na sua intervenção, de facto houve uma destruição das carreiras na administração pública, a integração de um conjunto de carreiras em carreiras gerais, e perdeu-se com este processo os que eram auxiliares da ação médica integrados nos assistentes operacionais. De facto, a sua especificidade perdeu-se no meio desta carreira geral, e foi um processo que não podemos deixar de considerar, de facto, prejudicial para os trabalhadores. Não só perderam a sua carreira, como um conjunto de direitos foram também atacados. E não é verdade que o facto de estar integrado em nos assistentes operacionais, o conjunto de trabalhadores da administração pública que integram esta carreira têm, de facto, funções muito específicas. Os que estão na área da saúde, aquilo que são a natureza das suas funções, não tem qualquer associação com, por exemplo, os auxiliares de ação educativa nas escolas. Ambos estão na carreira de assistentes operacionais, mas são funções muito distintas. E, de facto, faz todo o sentido, e fizemos esta introdução para dizer que faz todo o sentido a criação de uma carreira de técnica auxiliar de saúde. A segunda questão que gostaríamos de colocar prende-se com este aspecto central que foi aqui abordado e que nós acompanhamos, que é o direito à negociação coletiva.
e que este é um direito que tem, de facto, consta da nossa Constituição, que consideramos que deve ser respeitado e lamentamos, de facto, não tenha havido disponibilidade por parte do Governo para, juntamente com as organizações representativas dos trabalhadores, avançar neste processo nos últimos do Governo, dos vários governos, porque já, entretanto, passaram vários governos e nunca houve essa disponibilidade, não obstante a luta e a reivindicação por parte destes trabalhadores, dos técnicos auxiliares de ação de saúde, que há muito, de técnicos auxiliares de saúde, que há muito, de facto, reivindicam a criação de uma carreira específica e faz todo o sentido para a sua valorização e também para a valorização do próprio Serviço Nacional de Saúde. O PCP optou por intervir neste processo exatamente pelo respeito e pela prioridade que deve ser dada à negociação coletiva, neste caso entre o Governo e os sindicatos, um projeto de resolução recomendando que o Governo avançasse neste sentido, porque é de facto matéria negocial com os sindicatos e queríamos aqui também deixar esta nossa referência a este aspecto. Consideramos que a carreira deve ser criada, vou terminar, Sr. Coordenador, consideramos que a carreira deve ser criada, ela é uma necessidade e consideramos que a negociação coletiva tem que ser respeitada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então agora a palavra a Elizabeth Gonçalves, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, para dar resposta e acrescentar aquilo que entender ser relevante. Muito obrigada. Boa tarde. Relativamente às várias questões que aqui foram colocadas, nós, enquanto federação e enquanto estrutura sindical, consideramos realmente que é importante que exista uma carreira para os trabalhadores que trabalham na área da saúde, essencialmente nos auxiliares de ação médica. Aquilo que nós temos votado é exatamente também ou pela revogação da Lei 12A ou pela criação até da carreira de técnico auxiliar de saúde. Quanto às questões que nos foram aqui colocadas, se realmente por parte do Governo ou da tutela já tínhamos tido reuniões neste sentido, nós desde o momento em que foi a revogação, em que foi a extinção das carreiras, que a Federação praticamente iniciou um processo de reivindicação relativamente a estas carreiras. A esta carreira, seja pela revogação do diploma, seja pela criação de técnico auxiliar de saúde. Aliás, esta criação e a revogação deste tipo de diploma faz parte de um conjunto de reivindicações que constantemente e sempre que vamos à tutela e temos reuniões com a tutela, colocamos em cima da mesa e de todas as vezes a questão e a solução desta reivindicação é preterida. Por isso, o Governo deste e os anteriores têm constantemente adiado ou a revogação do diploma ou a criação da carreira especificamente. Quanto à questão de haver algumas matérias que não estão regulamentadas e que poderiam ter um prazo fixo, seja pela regulamentação, seja pela criação de diplomas, nós também sabemos, prática comum, que quando isso acontece, muitas das vezes com alguma dificuldade, esses diplomas e essa regulamentação acabam por surgir. E depois temos aqui um período de vazio em que a transição não é feita corretamente, as questões das remunerações não são feitas, todos estes processos que estão em vias de regulamentação ou podem vir a ser colocados em diploma próprio ficam ad eterno, desculpem o termo, a marinar sem serem resolvidas. Por isso, consideramos que, na realidade, é urgente que se crie uma carreira ou se revogue a Lei 12A neste sentido, mas também consideramos que é urgente que estas matérias que são importantes para os trabalhadores, como seja estruturas de carreira, processos de recrutamento, remunerações e transição, processos de transição, sejam todos eles considerados no diploma, de forma a não deixar espaços abertos, porque o que vai acontecer é que, na realidade, o processo depois acaba por não se desenvolver. Sai a carreira, é aprovada a carreira e não há resolução nem processo que dignifique, no fundo, a carreira destes trabalhadores, porque aquilo que vai regulamentar ainda não saiu.
eu penso que acho que respondi a todas as questões de uma forma geral, mas se houver alguma questão que eu não tenha respondido, agradeço que me façam referência. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade nesta audição. Da nossa parte, damos esta sessão por encerrada e agradeço mais uma vez, em nome da Assembleia da República e da 13ª Comissão e deste grupo de trabalho, criado para a análise destes 2 diplomas, a sua participação e a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada.